porque eu vi algumas pessoas ficaram um pouco espantadas sobre o lance de abrir o cérebro e cutucar algumas partes ali. A gente pode fazer um demo aqui, se alguém quiser. Eu não sou voluntário, não. Mas então é um pouco chocante você imaginar, né, sua cabeça aberta com as pessoas cutucando lá. E não são cientistas malvados querendo só cutucar ali, não. Para quem não me conhece, eu sou do canal Cura Quântica com o Lucas. E só para me apresentar, né? E a gente sabe que se a gente pensar, a gente vai mudar o estado quântico da caneca aqui, né? Tô zoando, isso é mentira, balela pura. Pura picaretagem. Mas então, o André me corrige, claro, tá aqui. Mas, por exemplo, a pessoa vai ter uma região no cérebro dela que começa a ativar, e essa região faz com que o cérebro todo dela comece a ativar junto. Isso vai causar um ataque epilético nessa pessoa. E, às vezes, você mapear isso no cérebro da pessoa, né, onde que começa determinada coisa, ou qual função da pessoa tá dando um erro ali, você pode corrigir isso. Então, às vezes, uma região pequena do cérebro que dispara um ataque epilético, você consegue tirar essa parte e a pessoa para de ter ataque epilético, por exemplo. Então, é uma aplicação legal aí. E só para pegar o adendo do ataque epilético, um ataque epilético nada mais é do que um curto-circuito no seu cérebro. De novo, todas as nossas funções, as funções cerebrais, elas nada mais são do que neurônios conversando um com o outro a partir de que a gente chama de action potential, que é impulso elétrico, passando de um neurônio para o outro. Quando esses impulsos elétricos dá bagunça, a gente tem ou algum tipo de erro de comportamento ou algum tipo de ataque epilético, por exemplo. Então, a gente conhecer esse tipo de padrão, na verdade, é importante, porque a gente consegue corrigir certos erros que ocorrem quando a gente descobre que ocorre algum tipo de erro. Então, a gente consegue corrigir isso de uma forma... Agora, como é um órgão muito complexo, uma coisa que é já importante falar de cara, é impossível a gente ter essa formulinha do tipo, olha, pegou região X, mudou, você vai fazer isso. Não é bem assim que funciona. O nosso cérebro é extremamente plástico. Eu tenho uma região no meu cérebro, por exemplo, que coordena reconhecimento de faces. Se eu pegar essa parte do meu cérebro e retirar essa parte, então quer dizer que essa pessoa nunca mais vai reconhecer faces. Não. Vai ter outra área do cérebro que vai simplesmente pegar essa função. Eu sempre gosto de trazer a analogia de uma empresa. O cérebro é uma empresa. Tem várias pessoas trabalhando na empresa. Então, tem esse setor aqui que cuida de compras, tem aquele setor ali que cuida da logística, e tem aquele setor lá atrás que cuida do RH. Se cai uma bomba naquele setor ali e matar todo mundo, a empresa tem que funcionar. O RH tem que continuar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pessoal daqui, vou falar assim, olha, eu sei que a sua especialidade não é RH, mas o pessoal ali morreu. Bora para lá. Aí você pensa o seguinte, eles nunca trabalharam com RH na vida. Eles vão fazer o trabalho de uma forma muito perfeita, como eles faziam? Provavelmente não. Mas eles vão dar conta de fazer o básico. Então, é por isso, por exemplo, quando alguém perde uma área do cérebro que, sei lá, cuida de como a gente fala. A pessoa pode voltar a falar com o tempo, mas ela não vai voltar a falar perfeitamente, porque aquele neurônio, aquela região específica que tomava conta de fala, ela não existe mais, e a outra área que tomava conta de uma outra coisa vai tomar essa função e vai tentar fazer o melhor que puder, mas não vai ser sempre perfeito. E isso tem diferença quando a pessoa é criança ou adulto e sofre alguma coisa desse tipo? Tem diferença pelo seguinte, o nosso cérebro é muito plástico e ele é muito mais plástico quando a gente é mais novo. Pelo seguinte, quando a gente nasce, não sei se vocês sabem, o neurônio ele não se reproduz. Então, a gente nasce com uma quantidade de neurônios suficientes e é interessante. No começo, isso é muito interessante, principalmente com quem tem filhos, crianças. No começo, a gente começa a fazer conexões entre os neurônios. E essas conexões, elas não têm uma ordem. Então, o que o neurônio de uma criança, o que um cérebro de uma criança faz é o seguinte, conecta a porra toda. Então, é por isso que você pega uma criança, por exemplo, de 2 meses de idade, a criança está alerta a tudo. Você faz assim, ela vai estar alerta, você piscou, ela vai estar alerta a tudo, porque ela ainda não sabe o que ela não precisa prestar atenção e o que ela precisa prestar atenção. Por exemplo, eu estou aqui falando já tem uns 5 minutos e estou mexendo meu braço. Está todo mundo prestando atenção no que eu estou falando, mas ninguém está prestando atenção no meu relógio. Uma criança, ela vai prestar atenção no relógio, no microfone, na minha boca, no meu olho, a minha boca mexendo, a minha cabeça mexendo, a minha perna mexendo. Ela vai prestar atenção em tudo. E vai estar fazendo todas essas conexões.
Eu acho que eu sou uma criança, eu tava de olho no seu relógio aqui o tempo inteiro acendendo. É porque ele está acendendo, né? E com o tempo, o que acontece é o que a gente chama de synaptic pruning, que é basicamente o seguinte. O cérebro de uma criança ele vai fazer todas as conexões possíveis. Com o tempo, ela vai podando o que não é importante. E essa poda, ela é baseada no ambiente que a criança está. Então, por isso que, por exemplo, aqueles pais que gostam de colocar a criança para assistir Teletubbies, nem existe mais, né? Eu sou velho, gente, eu sou da época do Teletubbies. O que as crianças assistem hoje? Bita, Mundo Bita. Mundo Bita. Então, os pais que gostam de colocar lá a criança para assistir Mundo Bita o tempo inteiro, o que ela está fazendo é o seguinte, ela está fazendo com que a criança mantenha aquelas conexões, que ela tem que prestar atenção naqueles vídeos, e cortem as conexões, por exemplo, que tem a ver com explorar o ambiente físico, por exemplo. E a gente faz isso, isso que a gente chama de semantic pruning, a gente faz justamente por isso, porque no começo a gente não sabe que a gente tem que prestar atenção e a gente sai conectando tudo. E com o tempo, a criança ou a gente vai percebendo as conexões que a gente tem que manter e as conexões que a gente não precisa manter. Eu nem sei por que eu cheguei nisso. Qual que era a pergunta original? Você estava falando do cérebro assumir outras funções e o Morangão perguntou se a idade influenciava. Exatamente. E por que, então, que você ser mais novo, essa plasticidade é melhor? Porque justamente por isso. Porque no começo, como o cérebro está conectando tudo e tudo, qualquer parte, teoricamente, pode pegar qualquer tipo de função. Porque está nesse momento ainda de formar essas conexões. Com o tempo, quando a gente fica mais velho e tal, é mais difícil porque o cérebro já fica mais cimentado e algumas conexões já não se fazem mais fortemente como de outras vezes. É por isso que existe o tal do período crítico que a gente fala, por exemplo, aprender uma língua estrangeira. É uma das perguntas? Então deixa para depois. Não, queima a largada, vai lá. Já pode ir? Pode queimar a pauta, bora. Então tá. Esse período crítico ele ocorre justamente por isso, porque tem algumas conexões que a gente consegue fazer muito mais facilmente quando a gente é mais novo. E isso não é porque o nosso cérebro é falho, não. É simplesmente pelo seguinte, eu também gosto de fazer essa analogia. Imagina que tem um gramado e as pessoas querem chegar de um ponto a outro no gramado. Se as pessoas começam a passar num caminho único, com o tempo vai se formar um caminho naquele gramado. E as próximas pessoas que vierem, elas não vão fazer um outro caminho, elas vão simplesmente seguir aquele. É a mesma coisa que acontece com o nosso cérebro. Quando a gente está aprendendo alguma coisa, a gente monta um caminho X para um certo comportamento. Esse caminho ele vai se entrincheirar, ele vai ficar muito mais fácil. Um exemplo básico de língua, por exemplo. A gente tem certos sons no português que não tem no inglês, e certos sons no inglês que não tem no português. Só que a gente cresce acostumado a produzir motoramente os sons do português. Quando a gente vai produzir um som do inglês, que o movimento motor da boca é diferente, a gente vai simplesmente pegar o caminho que a gente sempre fez antes. O exemplo clássico que eu gosto de dar é o TH do inglês, que as pessoas falam, por exemplo, obrigado, ou as pessoas falam thank you, ou as pessoas falam thank you. E por que existe esse erro? Porque a gente tem o som f e a gente tem o som t. A gente produz esse som a vida inteira. Aí chega o inglês, um som que a gente não tem. Imagina uma boliche. A gente joga a bola, boliche, ela vai cair aonde já tem a marquinha lá para ela poder sair. Então, como a gente não produz esse som o tempo inteiro, a gente não consegue fazer isso de uma forma natural. É impossível? Não. A gente consegue treinar? Consegue. Mas isso é muito mais fácil quando a gente é criança do que quando a gente fica mais velho, por exemplo.